Olá, pessoal. Estamos aqui, eu, professor Garrido, de História, e professor Fabrício, de Geografia, para falarmos para vocês sobre os aspectos históricos, geográficos e culturais sobre este município fenomenal que é São Francisco do Conde. Bem, olá, gente. Eu me chamo Fabrício Maian e esse município vai reservar para vocês uma gana de informações sobre o processo de formação da cidade de Salvador, vai estar interagindo com a formação da cidade de Salvador. Esse município guarda belezas naturais exuberantes, uma grande reserva de Mata Atlântica, manguezais que são ainda preservados e que fazem parte de uma base cultural e econômica para os seus moradores. Enfim, eu e Garrido vamos discorrer aqui sobre esses aspectos geográficos, históricos, culturais, como ele bem colocou, e a gente convida você a fazer parte dessa viagem histórica, né, sobre a formação do município de São Francisco do Conde, ao passo em que estaremos preparando vocês aqui no IMPAR, que é o curso de concurso que mais aprova, né, a nível da nossa estrutura de Estado e mesmo no Brasil. Espero que vocês obtenham todo o sucesso do mundo nessa prova que virá. E fiquem atentos, porque nós vamos falar simultaneamente dos aspectos históricos geográficos, realçando os elementos importantes de São Francisco, e vocês perceberão o quão importante foi São Francisco, inclusive para abastecer a cidade de Salvador, lá da região do Recôncavo. Só para nos localizarmos um pouco, a aula transcorrerá da seguinte maneira. Vamos primeiro falar um pouco sobre a fundação da cidade de Salvador, né? Porque Salvador é o nicho original da colonização do Brasil, e de Salvador nós vamos estender até a ocupação da região do Recôncavo, sempre nessa perspectiva multiletrada ou interdisciplinar, né, Fabrício? Mesmo porque, Garrido, pouco sabe, o município de São Francisco já fez parte de Salvador. Só no século XVII que ele vai ganhar essa emancipação. Verdade. E, portanto, para você conhecer o processo que antecede a formação do município de São Francisco do Conde, é necessário que você entenda esse conjunto de situações que aconteceram em Salvador na época colonial, como é que a esquadra portuguesa chega na região do Recôncavo Baiano e alcança o território que hoje a gente classifica e define como sendo o município de São Francisco do Conde. Beleza, né? Já está sendo convidativa a aula. Então, vamos começar aqui então, Fabrício? Vamos nessa. Vamos lá, passar para essa galera aqui informações. Bom, como todos vocês sabem, o Brasil foi descoberto em 1500. Oficialmente, a Esquadra de Cabral aqui chegou no ano de 1500. Entretanto, durante os anos de 1500 a 1530, esse momento da nossa história denomina-se de período pré-colonial, porque o interesse maior de Portugal não era as terras brasileiras, porque Portugal, nesse momento, estava ganhando muito dinheiro com o comércio de especiarias das Índias, que vinha de lá do Oriente. E nesse momento, o Brasil não apresentava nenhuma possibilidade de ganhos para o mercantilismo português. Então, o Brasil ficou para segundo plano. É o momento em que se extraiu apenas o pau-brasil. Perfeito. E aí começou o processo de devastação da região litorânea, né, de toda essa região litorânea aí, que foi o início da depredação, digamos assim, da Mata Atlântica, né? Exatamente. E assim, é importante até a gente ressaltar que nesse período do primeiro contato dos portugueses com o litoral, com a costa baiana, né? Tudo começou pela região do extremo sul baiano, supostamente onde hoje a gente tem o município de Porto Seguro. Sim. A gente ainda não tinha o processo de conhecimento plano da Baía de Todos os Santos. Mesmo porque, Garrido, os portugueses só vão chegar na Baía de Todos os Santos, que a entrada se dá através ali do Farol da Barra, em 1501. Isso. E esse processo de descobrimento da Baía de Todos os Santos, ele vai ser demorado, ele não vai ser uma coisa instantânea. Então, a área onde o município de São Francisco do Conde está, né, que é um recôncavo baiano, e que hoje faz parte da região metropolitana de Salvador, é uma área que vai ser descoberta depois. E aí você vai perceber que nessa historicidade, a ideia da perseguição ao aborígene, né, ao índio, né, essencialmente os tupinambás que estavam sediados na altura da ilha de Itaparica, vai ser fundamental para que os portugueses cheguem nessa região e aí comecem a tornar essa região
economicamente favorável, né, aos cofres, né, imperiais. É perfeito, até porque se não fosse pela guerra com os tupinambás, os portugueses não tinham conseguido adentrar no Paraguaçu e, portanto, não chegariam na região do Recôncavo, porque aquela região ali é uma região de muito difícil acesso, né? Perfeito. Ao contrário do que se acha, porque hoje a gente vê ali a BR, as pessoas não têm noção da dificuldade que era se chegar naquela região de São Francisco, de Santo Amaro. Então acha que é muito fácil, não? Hoje, mas a gente vai desmitificar um pouco essa questão aqui, né? E esse processo que a gente está falando para vocês de ocupação dos portugueses, a chegada dos portugueses aqui na altura da Baía de Todos os Santos, vai se fortalecer de maneira intensa quando o governo português, né, o Império Português, resolve edificar a formação das capitanias hereditárias, não é isso, Garrido? Exatamente. As capitanias hereditárias foi uma jogada de Portugal para dar início ao processo de ocupação efetiva e de colonização do Brasil, que começou a partir de 1530. Na verdade, o que aconteceu foi que o comércio das Índias, ele não mais era rentável. Não mais era rentável por uma série de circunstâncias que não vem aqui ao caso, mas Portugal precisava, vez que esse comércio não mais era rentável, buscar uma nova fonte de ganhos. E a fonte de ganhos mais imediata que Portugal via era o Brasil. Por quê? Coincidentemente, por volta de 1512, 15, a Espanha encontrou muito ouro nas terras vizinhas, para além do Tratado de Tordesilhas, que vocês estão vendo aí, nessa faixa laranja, que eram terras de Espanha, tá? Então, essa faixa laranja toda eram terras espanholas. E nessa faixa laranja, os espanhóis descobriram muito ouro. Aí você tem as minas de Potosí, e dada a proximidade da América Portuguesa com as terras da Espanha, Portugal acreditava imensamente existir ouro aí no litoral, nessa região toda que vocês estão vendo em verde. Então, o Brasil foi dividido, esse mapa das capitanias hereditárias foi criado por um historiador chamado Adolfo Varnhagen, e o Brasil foi dividido em 14, ou alguns historiadores dizem 15 capitanias, porque São Vicente, como vocês podem ver, tinha 2 lotes. Então, tem historiadores que consideram São Vicente é uma capitania só, porque apesar de ter 2 quinhões, pertenceu ao mesmo donatário, Martim Afonso de Souza. E não eram quinhões contínuos, como vocês podem ver, os quinhões de São Vicente eram separados pela capitania de Santo Amaro, entendeu? Então, mas essa divisão de capitanias, ela já tinha como pretensão extrair do Brasil riquezas. E esse modelo de capitanias, na verdade, não era um modelo novo. O modelo de capitanias era um modelo que Portugal trouxe da África. Esse modelo que vocês estão vendo aí não é um modelo novo, insisto, Portugal trouxe da África. E aí, como você pode perceber nessa nossa abordagem aí da formação das capitanias, a gente tem a capitania hereditária da Baía de Todos os Santos, que vai ser administrada pelo Francisco Pereira Coutinho. Pois bem, é esta capitania hereditária que vai ser a capitania hereditária sede. E o que você precisa entender é o seguinte, como você vai perceber agora na imagem que vai seguir, a gente tem aqui uma imagem da entrada da Baía de Todos os Santos, onde você consegue identificar aí Salvador, né? Então, essa região aí, marcada por vermelho, é justamente a cidade de Salvador. E quando os portugueses chegaram aqui, na entrada da Baía de Todos os Santos, eles criaram, aonde hoje você tem um farol da Barra, o que nós chamamos historicamente de a Ponta do Padrão. O padrão era um marco que os portugueses usavam para legitimar a posse da terra. E quando os portugueses estabeleceram aí a formação da capitania da Baía de Todos os Santos, o Francisco Pereira Coutinho, ele acabou gerando um processo muito conflituoso nas relações com os índios tupinambás que estavam sediados na ilha de Itaparica. E isso acabou, no transcurso histórico, né, só para a gente fazer um resumo, gerando um conflito onde essa capitania da Baía de Todos os Santos acabou sendo destruída pelos índios tupinambás.
Logo depois a gente tem a instalação do governo geral. E quando o Tomé de Souza chega para estabelecer, literalmente, o cargo de primeiro governador-geral do Brasil, ele vai, com a esquadra que trouxe de Portugal, começar a se conflitar com os índios tupinambás. E aí é que você vai começar a ver a história do processo de chegada dos portugueses nessa região marítima do Recôncavo Baiano. Quando a esquadra portuguesa começou a combater os índios tupinambás na altura da ilha de Itaparica, como você pode ver aí, você tem marcado o rio Paraguaçu. Essa tonalidade em azul mais escuro simboliza o rio Paraguaçu. Fugindo das esquadras portuguesas, os índios tupinambás vão navegar pelo rio Paraguaçu e isso vai fazer com que, naturalmente, os portugueses acabem indo atrás desses mesmos índios e isso vai trazer os portugueses para a região do Recôncavo. Interessante é que você perceba, como a gente vai ver na imagem a seguir, na próxima imagem, que aqui você tem uma imagem de satélite do rio Paraguaçu, e aí você veja que essas setas que estão simbolizando em amarelo, laranja e verde são as setas de contato que você tinha da ilha de Itaparica com a região aqui de Salvador, onde efetivamente você tinha a instalação da administração do governo português em nossas terras, e aí esse confronto foi inevitável. E quando os índios tupinambás acabaram sendo acoitados nessa região de Itaparica, vamos ver aqui um mapa maior, o que é que aconteceu? Eles entram na Baía de Todos os Santos e levam literalmente a esquadra portuguesa atrás deles. Quando você pega essa relação na época da colonização, veja bem, você está vendo aqui marcado nesse exato momento as terras que fazem parte hoje do município de São Francisco do Conde. E Fabrício, só uma coisa interessante. Esse mapa dá uma dimensão interessante de como foi difícil você adentrar pela região do Recôncavo. Perfeito. Não é? Porque antes de os portugueses adentrarem nessa região do Recôncavo, onde está aí São Brás, São Francisco do Conde, olhe que os portugueses tiveram que adentrar na Baía de Todos os Santos e depararam-se com um conjunto de ilhas onde Paramana é a maior de todas, não é? Então aí você pega, se você for pela costa costeira, pela região costeira, perdoe-me, fizer uma navegação de cabotagem, que acabou acontecendo em determinado momento, você vai ali pelaquela região do subúrbio, a plataforma, e aí vai subindo, Paripe, vai se bater com Madre de Deus, entendeu? É muito interessante, mas os portugueses, como o Fabrício muito bem está dizendo, não fizeram essa navegação de cabotagem porque eles queriam destruir a resistência indígena. E o governo geral foi criado para isso. Daí a figura do Capitão Mor, que era o homem que ia ajudar na militarização o Tomé de Souza. Né? Perfeito. E outra coisa que há de se frisar é o seguinte, essa navegação beirando o litoral, ela também era dificultada porque, Garrido, a gente sabe que na Baía de Todos os Santos as profundidades elas são muito irregulares. Então, viajar pelas águas, mais no meio da Bahia, seria mais seguro a esquadra portuguesa. Então, vamos lá. Continuando essa abordagem, você vê a área marcada em São Francisco do Conde. Então, o contato de Salvador a São Francisco do Conde era quase feito numa linha reta de navegação e aí Paramana acabou sendo o primeiro contato que o Portugal teve nessa relação com São Francisco. Mas lembre-se, São Francisco foi descoberto por um contexto histórico onde a intenção da esquadra portuguesa era perseguir os índios tupinambás, como você pode estar vendo a seta aí, em direção ao rio Paraguaçu. Quando os portugueses chegaram aí na altura de Bom Jesus dos Pobres, é que eles começaram a mapear o litoral subindo ao norte e eles acabam chegando nessa região que hoje você tem São Francisco do Conde. Então, essa descoberta, gente, da Baía de Todos os Santos, ela foi sendo produzida gradativamente. E o curioso é que, quando Portugal chega em São Francisco do Conde, a gente encontra um cenário interno bastante hostil em relação à rivalidade dos índios que aí estavam. Historicamente, Garrido, a gente tinha o predomínio dos índios tupinambás na região da Baía de Todos os Santos. Mas os caetés, eles eram índios que ficavam sobretudo na região onde hoje a gente tem o município de São Francisco do Conde.
E eles eram muito mais hostis do que os próprios tupinambás. Eram também tupis, mas eles eram muito hostis e eles trouxeram naturalmente uma dificuldade muito grande para Portugal conseguir debelar essa ideia, né, de resistência dessa tribo aborígene. Quer dizer, você como professor de história, voltando aqui para a gente, deve analisar esse contexto da chegada dos portugueses e da rivalização dos índios como algo que trouxe também uma dificuldade para que Portugal tomasse conta do território onde hoje tem São Francisco do Conde, porque a hostilidade dos caetés era muito grande. Isso. Eles eram guerreiros natos e isso, inclusive, Garrido e queridos, foi um dos motivos que levou os índios caetés à quase extinção. Porque toda vez que você, de alguma forma, se coloca contra o Império tem que impor o seu processo de legitimação territorial e a força é sempre maior, não é isso? Claro, porque a intenção de Portugal era ocupar, colonizar e explorar. Então, para eles ocuparem, colonizarem e explorarem, eles tinham que varrer o que existia culturalmente ali. E aí, quando eles chegam na região de São Francisco do Conde, perseguindo os tupinambás, os portugueses vão ter dois inimigos. Os tupinambás, que eles já estavam perseguindo, e os caetés. Aí você criou uma espécie de luta interessante. Era uma luta entre os portugueses e os tupinambás, os portugueses e os caetés e os tupinambás, que acabou ajudando, inclusive, Portugal, porque um acabou aniquilando o outro. Né? Até para antropofagia, né? Eles eram canibais, e aí eles comiam seres humanos, e isso acabou vindo a calhar para eles e para Portugal. Houve até momentos que Portugal largou os dois brigando para poder facilitar, né, a entrada e a conquista da região de São Francisco do Conde. Bem interessante essa questão. E, inclusive, uma coisa que a gente precisa frisar para o contexto dessa arrumação da miscigenação que é a sociedade brasileira e particularmente a de São Francisco do Conde, embora a gente tenha uma população de negros muito grande, a gente vai chegar lá em um momento da nossa história, é importante que a gente frise que essa ideia de uma nação indígena não é algo que você tenha que interpretar como uma verdade. Porque, como o Garrido aqui bem colocou, você teve um confronto tribal entre essas duas, né, particularidades de sociedades, os caetés e os tupinambás, e esses confrontos tribais facilitavam a chegada do colonizador, porque ele já encontrava um processo de rivalização, onde a união desses índios para lutar contra o português era muito dificultada. Então, assim, é um contexto que dentro da história do processo de ocupação do território facilita, inclusive, a chegada do colonizador, no nosso caso específico, na região de São Francisco, os portugueses. E quebra também com aquela ideia, né, como você muito bem falou, de que os índios, aquela visão romântica do século XIX, né, que os índios eram os bons selvagens, que foram os brancos que os perverteram. Não é bem assim, né? Então, havia interesses por parte dos índios, inclusive na ocupação da região do Recôncavo, porque tinha regiões que os índios não conseguiam chegar, e os portugueses fizeram com que isso ocorresse, porque eles tinham mais recursos, não é? E a questão que você falou da nação indígena, eu estenderia também para a nação negra. Perfeito. Né? Porque a questão negra, na Bahia, de uma maneira geral, não só em São Francisco, mas na Bahia, de uma maneira geral, a questão negra é muito importante, porque o negro foi a base laboral do Brasil colônia. Quer dizer, se não fosse pelo trabalho do negro, até o Brasil ficar independente, diríamos mais, até o fim do Segundo Reinado, que foi quando ocorreu a abolição, entendeu? Então, entretanto, não havia uma unidade dos negros para combater a escravidão no início. Por quê? Porque essa ideia que você muito brilhantemente falou, de nação negra, de unidade indígena, não existia. E os portugueses se aproveitaram muito bem disso. Perfeito. Inclusive, a gente vai tocar nesse ponto específico em São Francisco. A gente teve um quilombo em São Francisco, e ao contrário também do que muita gente imagina, os quilombos escravizavam o negro dentro do quilombo, porque já era uma realidade que se trazia da sociedade africana na África. Perfeito. Então, a gente vai montar agora, a partir desse apanhado geral da história da chegada dos portugueses na Baía de Todos os Santos, essa edificação do município de
São Francisco do Conde. Beleza, né? Então, ó, tá convidativa a aula. Até eu tô gostando demais, mais do que eu gostaria. Então, vamos nessa. Entrar nas especificidades da história de São Francisco do Conde propriamente dita, tá? Vamos ver Observe aqui o slide que nós vamos mostrar, que ele vai lhe dar informações sobre a história de São Francisco do Conde. Bom, primeiro, São Francisco do Conde, ele foi fundado em 1618 por um fidalgo português. Fidalgo é a mesma coisa que nobre, viu, Fabrício? Era o nome que os portugueses davam aos nobres. Conde de Linhares. Daí você não está associando nada, o nome da cidade, São Francisco do Conde. Então tem uma relação com o Conde de Linhares. Então, São Francisco do Conde foi construído numa região alta, numa região do alto de um monte do Recôncavo. Por que no alto de um monte do Recôncavo? Porque uma região alta é uma região estratégica, não é? E como o Fabrício falou, os portugueses estavam em guerra com os tupinambás e com os caetés. Ocupando a região alta estratégica, você tem uma visibilidade maior, correto? Inclusive, associando a nossa capital, o sítio original da Fundação de Salvador é o que a gente chama de Planalto da Sé, que lhe dava uma visão privilegiada da Baía de Todos os Santos para evitar as incursões piratas. Então, era muito comum nessa época, como o Garrido bem está trazendo, o colonizador se utilizar de aspectos geográficos onde a altitude, né, esse processo de elevação a partir do nível do mar, era fundamental para a proteção das construções imperiais, porque para você ter acesso a essas partes mais altas, Garridos, era mais difícil. Os índios teriam que, literalmente, se desdobrar mais nessas subidas, iriam cansar, não iriam chegar com toda o vigor físico do combate. Então, isso era uma estratégia que, nesta época mais hostil da nossa civilização, se colocava como prática. E aí eles seriam mais facilmente derrotados. Com certeza. Chegariam exauridos. Bom, inicialmente, São Francisco, como vocês viram ali, não foi fundado como uma vila, como uma cidade. Foi um aldeamento católico. O catolicismo tem uma importância muito grande na história do Brasil. Os bairros, por exemplo, de Salvador, muitos deles surgiram de freguesias católicas. E a mesma coisa ocorre com São Francisco. Em São Francisco é melhor. Não é o bairro que surge, é o município inteiro que vai surgir de uma freguesia fundada pelos franciscanos. Daí a grande importância da Igreja de São Francisco. Por isso o nome do município São Francisco. E o Conde por conta do Conde de Linhares, que fundou a cidade, fundou o vilarejo, a freguesia em 1618, com parceria dos franciscanos. Bom, agora, a origem da cidade de São Francisco do Conde, da vila, do vilarejo São Francisco do Conde, dar-se-ia efetivamente em 1698, não é? E é interessante notarmos que São Francisco do Conde, antes de se tornar uma região autônoma, era uma sesmaria que foi doada pelo terceiro governador-geral, Mendes Sá, entendeu? Era uma sesmaria que foi fundada pelo terceiro governador-geral, Mendes Sá. Então, veja que coisa interessante. A ocupação de São Francisco do Conde, ela obedeceu aos ditames da história do Brasil. Não há nenhum tipo de contrassenso. Então, como você pode ver no seu slide aí, importantíssimo você grifar isso. São Francisco surge por esse princípio da fé cristã, aliás, que é uma coisa quase que peculiar, né? Você veja como quase toda cidade do interior tem uma igreja matriz, que dá origem ao processo de organização da cidade. Então, no slide, a gente vai agora grifar para vocês a fundação de São Francisco enquanto cidade se dá, no final do slide, em 1968. 1698, perdão. Então, em 1698, tá vendo aí grifado, a gente tem exatamente a fundação da cidade. Mas a origem vem, como você vê
na chamada do slide, em 1618, por conta do Conde de Linhares. Aí, olha como é fácil, o Garrido colocou você de cara para o gol. O Conde de Linhares, ele vai criar uma ideia de freguesia religiosa franciscana. São Francisco, portanto, é o santo que vai se destacar. Daí a origem da cidade. Tá certo? E guarde mais essa informação. Ó, o território que originaria São Francisco eram terras do governador Mendes Sá. Do governador, entenda, da metrópole portuguesa. Então, Perfeito. era uma sesmaria que foi concedida ao Conde de Linhares com a pretensão de colonizar o território. Entendeu, pessoal? Então, esse primeiro momento, nós falamos, voltando aqui para nós, nesse primeiro momento, nós falamos sobre a formação da capitania da Baía de Todos Santos, muito rapidamente, para poder contextualizá-los na ocupação do Recôncavo. Ocupamos o Recôncavo, Perfeito. mostramos os conflitos que existiam entre os portugueses e os tupinambás, aí você tem um choque cultural, até chegarmos na fundação do município de São Francisco do Conde. Entendeu? E como você pode perceber, essa ideia histórica da formação de São Francisco do Conde, ela faz parte da ideia histórica do início do Brasil. Perfeito. O município de São Francisco do Conde, bem como todo o Recôncavo, não vai ficar omisso em relação à historicidade do Brasil em nenhum momento. Vocês irão perceber que toda essa região do Recôncavo vai fazer parte ativamente da economia colonial. Essa região vai produzir, sempre que necessário, indivíduos que vão participar das lutas com a intenção de se tornar independente. Então, Sim. assim, é um município fenomenal. É um município que, além dessas belezas que conserva, né, dessas belezas paradisíacas, históricas, inclusive, você tem muitos casarões que remontam ao século XVI, XVII. É uma cidade que faz parte intrinsecamente da luta, né, da nossa estrutura de formação enquanto sociedade. Então, foi bacana esse primeiro momento histórico da formação desse grande município. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai mostrar exatamente essas raízes que vão dar origem ao município de São Francisco do Conde. Tá bom? Foi um prazer. Até a próxima. Não perca a continuação, hein, pessoal? Se o início está assim, imagine quando mergulharmos profundamente na história de São Francisco. Um abraço a todos e até a próxima.